Maravilha! Vem comigo! E vamos então falar hoje na nossa segunda prévi sobre 5 coisas que você deveria ficar sabendo quando saiu da faculdade. Pois é, meus queridos, segunda prévi no ar de novo, hein? Vamos lá então conversar com todo mundo. Olha, clicando aqui deu um probleminha rápido. Pronto, maravilha! Então vamos lá! Vem comigo! 5 coisas que o advogado previdenciarista deveria saber quando saiu da faculdade, mas não sabe. Olha só, vamos bater um papo rápido hoje sobre, por acaso, você sabe advogar no previdenciário? Você acha que a faculdade deixou você pronto para advogar no direito previdenciário? Tem algumas coisas que a gente deveria saber quando saiu da faculdade e optou por advogar no direito previdenciário. Tá certo? Acontece que algumas dessas coisas não foram ditas por ninguém na faculdade. Na faculdade, se você estudou o direito previdenciário, você estudou ele aí como direito material. Passou por cima da Lei 8.213, algumas noções gerais da Previdência na Constituição e só. Não estudou decreto, não estudou instrução normativa, norma regulamentadora, não passou por nada disso, tá certo? E por acaso isso deixou você pronto para advogar no direito previdenciário? A gente sabe que não. Então hoje eu vou tratar de 5 temas, 5 coisas bem rapidinhas que você, previdenciarista, já deveria saber. E se não sabe, hoje vamos então repassá-las e rapidamente falar sobre elas aí, do porquê você deveria saber isso antes de entrar na advocacia previdenciária. Então, se você já entrou aqui na live, obrigado. Convido o colega advogado que atua no direito previdenciário, que pretende atuar no direito previdenciário, para a gente trocar essa ideia, tá certo? E juntos aí caminharmos e evoluirmos no conhecimento do direito previdenciário. Afinal, ninguém faz nada sozinho nessa vida, não é mesmo? Então vamos lá. Primeira coisa que deveriam ter dito para você na faculdade, que você deveria aprender. 1. Você vai trabalhar pra caramba antes de poder descansar. Parece bobo, parece idiotice, mas não é. Advogado previdenciarista, o advogado que atua aposentando, seja no regime próprio, no regime geral, fazendo cálculos previdenciários, planejamento previdenciário. Gente, você vai trabalhar muito. Não cai nessa de arrasta para cima e fique milionário do dia para a noite. Essa promessa é ilusória. Isso não vai acontecer. Você, enquanto advogado previdenciarista, precisa saber que, primeiro, você trabalha e trabalha muito antes de poder se dar ao luxo de usufruir de férias em período que ninguém mais usufrui, antes de poder ostentar, antes de fazer qualquer coisa. Em primeiro lugar, vem muito trabalho. É verdade, muito trabalho antes de você se dar ao luxo de descansar. Essa é a primeira verdade que o advogado que atua no direito previdenciário tem que saber. Um processo previdenciário, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, ele dá muito trabalho, ele consome muito de você, tá certo? Por isso, você vai trabalhar muito antes de ter um retorno e antes de se dar ao luxo de descansar. Então não comece a advogar no direito previdenciário achando que você vai lá conquistar uma meia dúzia de clientes e rapidamente já vai poder se dar ao luxo de descansar. Isso não vai acontecer, tá? Isso não acontece. Pelo contrário, primeiro você trabalha muito para depois descansar. Bom, segunda coisa, segundo item que alguém já deveria ter dito para você e você já deveria ter aprendido. Você vai fazer muita coisa diferente antes de começar a trabalhar com aquilo que você realmente gosta. É verdade. Afinal de contas, você sai da faculdade apenas com conhecimento superficial em áreas variadas do direito. E antes que você decida por trabalhar com aquilo que você gosta, se você está nessa live, provavelmente você gosta de direito previdenciário, mesmo no direito previdenciário existem subnichos. E você vai atender
praticamente diversas áreas, diversos nichos e subnichos, antes que você, de fato, descubra aquilo que você realmente gosta e foque naquele nicho. Então, inicialmente, você pode ir lá atender casos de família, advocacia dativa criminal, direito previdenciário com ênfase em aposentadoria rural, tempo especial, enfim. Você vai trabalhar com todo o tipo de público do direito previdenciário antes que você escolha, antes que você tenha uma afinidade e possa focar naquele nicho específico. Então não se preocupe, se nesse momento você está ali atuando em áreas diferentes, sente uma afinidade com uma área, com outra, isso é comum, é normal. Você vai primeiro testar e conhecer as suas habilidades em áreas diferentes do direito antes que você comece a trabalhar e se dedicar exclusivamente ao nicho A ou B. É preciso se dedicar ao nicho A ou B, mas tenha em mente que você vai passar por outros nichos antes de focar naquilo que você realmente quer, que esperamos ser o direito previdenciário, não é mesmo? Terceiro item. Essa aqui é legal, hein? Antes de você começar a ganhar dinheiro, você precisa estar pronto para perder dinheiro. Essa é difícil de engolir, mas é verdade. A advocacia previdenciária, veja bem, a advocacia previdenciária não difere em nada de qualquer atividade comercial ou industrial. A advocacia previdenciária é a sua empresa, o seu trabalho, o seu investimento. Então, se você pretende advogar no direito previdenciário, você precisa estar disposto a investir. Investir implica em ter riscos. Veja bem, alguns processos consomem dinheiro seu. Você vai precisar contratar um auxílio de um perito médico, de um perito técnico, uma segunda opinião, um cálculo mais elaborado. Talvez dividir uma despesa do processo com um colega mais experiente. Custos de deslocamento, que alguns processos demandam para você acompanhar uma perícia, às vezes em outra cidade. Então, mesmo hoje, em 2022, com muita coisa eletrônica e podendo ser feita de modo de custo baixo, por meio do uso das tecnologias adequadas, você ainda precisa ter em mente. A advocacia previdenciária, você precisa gerenciar e pensar ela como uma empresa. Então, esteja pronto para investir e também para eventualmente perder algum dinheiro antes que você tenha o giro tão esperado e um fluxo que vai entrar por fontes diversas, tá certo? Nós vamos falar sobre isso já ainda nessa live, sobre fontes diversas, sobre precificação e gestão da sua atividade. Mas precisa estar bem claro na sua cabeça. Sai dinheiro primeiro antes que ele entre. É assim em qualquer empresa. Se você já atuou no direito empresarial, comercial, se você tem contato com empreendedores, já sabe que não se faz dinheiro, você não recebe lucros ou bonificações sem antes fazer investimentos. Então, advogado previdenciarista, esteja pronto para investir em curso, tecnologia, contatos, acessos a sistemas eletrônicos, custo. Não tenha medo de investir no seu processo. Afinal de contas, se você estudou a metodologia do advogado que é mestre na advocacia previdenciária, você não vai ter medo de investir em um processo porque o retorno é certo. Tá certo? Então, olha que bacana. Não tenha medo. Invista desde que você tenha a convicção, desde que você tenha o estudo e a capacitação, desde que você seja mestre e domine a arte da advocacia previdenciária. E aí o retorno vem. Bom, uma coisa está vinculada à outra, mas para você colher os frutos da maestria no direito previdenciário, então você está lá advogando, trabalhando, sendo um advogado previdenciário de respeito. Outro ponto que precisa estar muito claro para você,
muito claro, e preste atenção nisso porque isso é muito importante. Você precisa estar disposto a se entregar, a pagar o preço das coisas. E aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de disciplina, de constância, de entrega. Por vezes, você vai ser desafiado, você vai ter opções sobre o que fazer. E você vai ter que decidir entre, por exemplo, um final de semana de viagem e dedicação integral a um processo complexo, atender ou não atender um determinado cliente fora do horário combinado, escolher o estudo de uma matéria específica de direito enquanto todo mundo está festejando no carnaval, pagar o preço das coisas, fazer o que precisa ser feito. E é preciso ficar claro para você, advogado previdenciarista precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Se por acaso isso implicar em você correr atrás de um documento, pegar na mão do seu cliente, ir até um cartório em uma cidade 200 quilômetros distante daqui para providenciar um documento que vai fazer prova da atividade rural e vai conceder a aposentadoria do seu cliente, você vai fazer isso. Se você vai precisar pesquisar por horas um laudo similar de uma empresa que já não existe mais, você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito para conquistar os frutos de um processo vitorioso. Tá? Então é necessário ter essa mentalidade de disposição. Não ter preguiça. Não tenha preguiça. Vai lá. O que precisa ser feito, você faz. Isso é pagar o preço antes de colher os frutos. E aqui não estamos falando de dinheiro. Pegou essa? Bacana, não é? E isso, acredite, ninguém vai te falar na faculdade. Ninguém. A faculdade não vai te ensinar isso. Isso é parte da prática do exercício da advocacia. Advogar no direito previdenciário e em outras áreas também, mas vou falar com expertise somente do direito previdenciário, que é onde estamos aí nos últimos 15 anos, bastante tempo. Bom, o fato é esse, você precisa estar disposto a investir, correr riscos e fazer o que precisa ser feito. Saber que você vai trabalhar muito. E você vai ser quase um workaholic. Ah, mas não foi para isso que eu estudei, Marcelo. Eu estudei para escrever um processo e esperar uma sentença. Nananina, não. Você estudou direito. Você não estudou processo. Processo é parte do direito. Processo é uma parte importante que vai conduzir o seu cliente à concessão de um benefício. Mas você precisa entender que antes do processo existe uma mentalidade do advogado que domina o direito previdenciário, que domina a arte da advocacia previdenciária, que entendeu que precisa trabalhar muito antes de descansar, que precisa pagar o preço das coisas, que precisa correr riscos calculados, mas precisa correr riscos. Quinto item, olha só, rapidinho, né? As nossas lives na segunda prévia, gente, são assim, 20, 30 minutos, coisa rápida, um bate-papo de advogado para advogado. Afinal de contas, não adianta você acompanhar por aí a live do juiz, do desembargador. Ele não enfrenta as dificuldades que você, advogado, que nós, previdenciaristas, enfrentamos. Então a proposta da segunda prévia é toda segunda-feira aqui, às 8 horas, a gente se encontra e troca essa ideia, que vai ficar disponível depois aqui no Instagram, só para a gente crescer juntos, para nós crescermos juntos, porque ninguém faz nada sozinho. Você está comigo nessa, não é mesmo? Então, continuando, essa é muito importante. Item 5, a quinta coisa, o quinto item que ninguém te ensina na faculdade é de longe o mais importante deles. Veja bem, advogado previdenciarista, você vai errar e vai errar muito antes de acertar. É verdade. Quando você inicia a sua jornada na advocacia previdenciária,
Você precisa ter consciência de que o erro é parte do processo, é parte da sua caminhada. Você vai errar. Não é praga minha. Acredite, não é praga minha, mas isso acontece. Claro que a gente gosta, a gente quer acertar sempre. Então o cliente sentou lá na sua frente, você quer entregar um processo perfeito. Em algum momento você vai descobrir que deveria ter feito de outro modo, que se esqueceu ou que não se atentou para um determinado registro que poderia ser reconhecido como atividade especial, se adotou uma estratégia processual errada. Erro faz parte do processo de aprendizado. A universidade só te ensinou a Lei 8.213 e olhe lá. Talvez agora que a OAB incluiu no exame da ordem o direito previdenciário, alguém veja algo para além da Lei 8.213. Mas não vamos nos enganar. Você não saiu da faculdade pronto para advogar no direito previdenciário. Então você precisa saber que o erro fará parte desta sua caminhada. Isso não quer dizer que você tem que ser tolerante ao erro. Isso não quer dizer que você tem que fazer as coisas nas coxas. Isso não quer dizer que errar é comum. Sim, que ele faz parte do processo. E aqui vai uma dica valiosa para você. Quanto antes, melhor. Quanto mais cedo você entender esse segredo que eu vou te revelar aqui agora, mais cedo você vai parar de errar, mais rápido você vai atingir os resultados que você espera na advocacia previdenciária. O que é? Quem é o seu mentor? Veja bem, se você iniciou a sua jornada na advocacia previdenciária, até que o seu cliente, até que a sua clientela reconheça que você domina, que você é um mestre na arte da advocacia previdenciária, é muito importante que você tenha um mentor que te indique o caminho. É muito importante que você tenha alguém com quem conversar sobre um processo complicado, que te diga, olha, esse caminho eu já segui e deu errado. Esse caminho vai te levar até tal ponto. Tem risco, tem um perigo que talvez você não esteja enxergando. Então, quanto mais cedo você entender que precisa de um mentor previdenciário, de alguém que não diga para você qual é a solução do caso. Quem te dá uma solução pronta é um consultor. Tá certo? Aí, até eu posso ser um consultor, se você quiser. Me entrega o caso, eu te dou a resposta. Mas isso não vai transformar você em um mestre na arte da advocacia previdenciária. O mentor vai conduzir você durante o caminho, te avisar, lá na frente tem um perigo. Pense nessa estratégia. Abra a mente, pense fora da casa, pesquise o ponto tal, pesquise o item X, Y, Z e vai entregar para você, veja bem, não de mão beijada, mas vai colocar você de encontro às ferramentas que vão evitar que você cometa erros. Me responde uma coisa, vale a pena errar e condenar o seu cliente a não se aposentar se alguém antes de você já errou e consegue te alertar desse erro? Não vale a pena, não é mesmo? Veja bem, se alguém já errou antes e está disposto a compartilhar essa experiência com você, você não precisa errar. É assim que funciona, por exemplo, vamos traçar um paralelo com as atividades esportivas. Sabe, o treinador de um determinado atleta, ele não vai correr a maratona, pular um obstáculo, lutar uma luta, jogar a partida de futebol pelo atleta. Ele vai indicar o caminho que o atleta vai ter que percorrer, não é mesmo? O mentor também. Ele não vai resolver o processo para você. Quem vai ter que ter aquela mentalidade, aqueles 4 itens que eu já disse ali atrás, de ter disposição, disciplina, vontade de investir no processo, entender que é preciso ter essa entrega para o processo, isso tudo é com você. Isso tudo sai de você.
mas o mentor vai te auxiliar a não colocar esforço desnecessário no lugar errado, a corrigir o seu rumo. Aí que é importante você, o quanto mais cedo, entender que quando você iniciar a sua jornada no direito previdenciário, você vai cometer erros. E se alguém estiver disposto a compartilhar a experiência com você, vale a pena ter essa pessoa como mentor. Isso vai encurtar um pouco a sua caminhada. E mesmo que ao final não encurte, porque cada um tem o seu tempo e o seu ritmo de caminhada, com certeza você vai evitar alguns problemas no percurso. Isso ninguém fala na faculdade para você. Então, pense bem. Entenda que você vai trabalhar muito, que você vai fazer muitas coisas diferentes antes de conseguir focar no nicho que você realmente gosta. Entenda que primeiro você vai perder um pouco de dinheiro antes de ganhar. Entenda que você também precisa pagar o preço das coisas antes de obter os lucros. Antes você precisa ter disciplina e entrega para o processo. E por fim, o mais importante, você vai errar. Aqui eu posso te ajudar. Continua com a gente. Toda segunda-feira nós teremos a nossa segunda prévia. Nos nossos stories, a gente vive compartilhando algumas pequenas dicas, juntos, para a gente evoluir. E aí, se evoluirmos bastante, por que não transformarmos isso numa jornada rumo à maestria da arte da advocacia previdenciária? Topa? Vem comigo. Continua aqui. Eu já falei os 5 itens que já deveriam ter falado para você na faculdade, que você já deveria saber, tá certo? De lambuja, tá? Eu vou falar mais 4 coisinhas aqui importantes que você precisa aprender. Competências que não são ensinadas na faculdade e você vai necessariamente ter que aprender elas fora da universidade. Que é o quê? Em primeiro lugar, precificação. Precificação, quanto você cobra pelo seu serviço. Tá? É muito importante, advogado previdenciarista, da hora que o cliente senta na sua cadeira ou fica aqui na tela ocupando o seu horário para uma consulta, você precisa entender que tudo o que você faz tem preço. Desde um cadastro, veja bem, tudo na sua atividade é precificável, é palpável, tem valor. Preciso acessar o meu INSS para baixar o CNIS do cliente. O cliente não tem o meu INSS. Você vai perder lá 10 a 20 minutos fazendo um cadastro do cliente. Você cobra por isso? Deveria. Quanto? Aí vai variar de cada região. Eu sugiro de 50 a 80 reais. Por quê? Porque tudo é precificável. Se o cliente sentou na sua frente ou está conversando com você por uma videoconferência, ele precisa do serviço. Você tem a ferramenta e tem o conhecimento. Não se esqueça nunca que advogado no direito previdenciário, advogado no INSS é dispensável. Ninguém precisa de advogado para se aposentar. Em regra. Na prática, a gente sabe que precisa. E justamente por isso, você não deve entregar nenhuma atividade sua sem cobrar. Precifique tudo. Eu dei um exemplo aqui, olha, vamos lá. Cliente agendou. Ah, Marcelo, eu quero conversar contigo aqui para ver se eu tenho direito de aposentar ou não. A gente mora na mesma cidade, eu quero bater um papo aí e tomar um café. Ok. Vamos lá, você pode vir aqui, eu tenho o horário X disponível. Uma análise simples do seu tempo de contribuição. A gente deixa ajustado, combinado, um valor de X. 150, 200 reais. Estabeleça você o seu preço. Quanto vale a sua hora? Mas não entregue nada para o cliente de graça. Se valorize. Você tem tempo. Ao final dessa análise, você entrega o CNIS, entrega uma contagem, assina, carimba, né? Ainda tem muito carimbo por aí, olha, igual médico. O médico não te entrega uma receita porque você não entrega um parecer para o seu cliente.
Precifique a sua atividade. Não fique pensando exclusivamente nos 30% ao final do processo, porque nós sabemos que um processo contra o INSS na fase judicial pode demorar. No estado do Paraná, de 1 a até 5 anos. Em outros estados, até mais. Então você precisa saber que cada parte do seu trabalho tem custo. E isso precisa ser repassado porque nada é de graça. Tá bom? Ninguém vai te ensinar isso na faculdade. Isso faz parte da arte de advogar no direito previdenciário. Isso a gente pode fazer uma live só sobre precificação. Fica a ideia. Se você achar que isso vale, comenta aqui, manda um direct depois, eu abro mais uma caixinha de respostas e você, clica lá, digita lá, beleza? Outro ponto, gestão do tempo. Sério, gente, advogado tem que se organizar. Você precisa ter uma agenda. Agenda vinculada no celular. O Google hoje faz isso com uma facilidade que até o tiozão da barba branca consegue fazer. Então é inadmissível que você não saiba seus compromissos diários. Vamos lá. É imprescindível que você saiba os seus compromissos diários, quanto tempo você vai levar de deslocamento entre esses compromissos, quanto tempo você leva para trabalhar. Sério? Você já se perguntou isso? Quanto tempo você leva para fazer uma petição inicial, uma análise de CNIS, um parecer previdenciário, um planejamento previdenciário? Gente, um planejamento previdenciário bem feito, com algumas laudas, com gráfico, com tudo, de forma didática, porque o seu cliente não é previdenciarista. Ele só quer o serviço. Então, um planejamento previdenciário pode demorar horas, dependendo da dificuldade, da complexidade das contribuições do seu cliente. Um planejamento previdenciário pode levar 2 dias para você montar. Você colocou isso na sua planilha de gestão de tempo? Você reserva tempo adequado para fazer tudo? O dia tem 24 horas para todo mundo. Se você que está me vendo agora, por acaso, tem filho, você já descobriu que cada minuto da sua vida vale e vale muito. Não desperdice tempo e leve em consideração cada minuto, tá bom? Então, quando você assumir um determinado compromisso com o cliente, com prospecção, com sustentação, cronograme, coloque tudo no cronograma, na agenda e gerencie o seu tempo. Lembrando, você aluga para o cliente, além do seu conhecimento, o seu tempo. Então precisa aprender a gerenciar o tempo. Um tema bacana aqui que mereceria uma live só sobre ele. Cuide também da sua oratória e da sua imagem pessoal. Eu coloco os dois juntos porque eles estão associados. Olha, a advocacia não vai exigir de você que você esteja a todo momento, 100% do tempo, de terno e gravata, se for homem, né? Ou com um camisete, uma roupa executiva, se for mulher. Mas ele exige que você tenha uma certa postura. Ah, mas estamos em 2022, Marcelo, você está velhinho, isso aí é coisa de advogado velho. Advogado novo agora é descolado, tem tatuagem, cabelo moicano. Depende. Por que depende? Depende do nicho que você atua. Se você vai advogar para empresas de marketing, empresas como o Google, eles não estão preocupados com o corte do seu terno. No direito previdenciário, a imagem vale muito. Gente, o perfil do seu cliente são pessoas que estão buscando a aposentadoria. Por vezes, a gente está falando de pessoas semi-analfabetas que vão lá conversar com você, colocando na sua mão a vida delas e vão lá conversar com você de sapato, camisa e calça social. Elas esperam que você, advogado, tenha um trato, tenha uma imagem pré-concebida. Eles esperam que você fale bem, fale de modo convincente, fale para fora. Tá? Não. Advogado previdenciarista que domina a arte da advocacia, fala grande, fala para fora, fala
Não precisa falar com as mãos, como eu, isso é um tique meu, mas você precisa falar de modo convincente. E falar de modo convincente não é falar complicado, é falar a linguagem do seu cliente. Então, se você atua numa área onde predomina o direito, os benefícios rurais, por exemplo, não adianta você ficar lá trabalhando, falando juridiquês. Você precisa falar a linguagem daquele seu cliente, mas de uma forma natural, não forçada, e que ele entenda que você sabe do que você está falando. E outra, cuidado com a imagem envolve redes sociais, tá? Não vai você achando que precisa ter cuidado só na hora de conversar pessoalmente. Você precisa cuidar também das suas redes sociais, porque hoje é mais fácil que a pessoa, o teu futuro cliente, já te conheça porque te viu no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, em qualquer lugar no YouTube, do que te encontrar pessoalmente. Então você precisa ter uma cautela. Se por acaso, nas suas redes sociais, você está lá caindo pelas tabelas no Carnaval de Salvador, isso pode, eu sei que não deveria, mas pode pesar contra você. Então presta atenção nisso. Advogado, previdenciarista, embora essa vale para quase todas as áreas, cuide da sua imagem nas redes sociais e no dia a dia. Eu vou aqui lembrar de um amigo, advogado, que ele sempre disse, impecável, tá lá sempre de terno e gravata, faça chuva ou faça sol. E ele me disse, Marcelo, eu sou advogado 24 horas por dia, todos os dias da semana. Claro, é um extremo, mas pegou o raciocínio? Pegou a linha? Na sua rede social você é advogado o tempo todo o tempo. Então não tem por que você falar com gírias de alguma coisa, enfim, cuida da sua imagem. Vai por mim. Outra coisa, é muito importante, previdenciarista tem que ser curioso por natureza. É verdade. Olha só, você precisa entender e pesquisar questões ligadas à atividade rural, culturas diferentes, como arroz, café, feijão, milho, quando que colhe, quando que deixa de colher, quais são as dificuldades enfrentadas por quem planta, por quem colhe. Ah, mas eu não atuo no agro. O teu cliente atua. E é a partir do conhecimento da vida dele que você conseguirá conversar com a linguagem dele. Você vai perceber que dominou esta técnica da advocacia previdenciária no dia que o seu cliente olhar no seu olho e falar assim, poxa, doutor, você também trabalhava na roça? O dia que isso acontecer, você vai ter certeza, essa técnica foi dominada, você compreendeu o mundo do seu cliente, aonde ele vive, da onde ele veio. E isso vai facilitar a sua vida, não só na comunicação com ele, como também na pesquisa de documentos. Muito importante. Do mesmo modo, nas atividades especiais. Gente, não adianta você imaginar que o teu cliente vai te entregar pronto um laudo de atividade especial. Tem alguns casos que são conhecidos. Ah, eu sou frentista. Ah, eu sou soldador. Eu sou isso, eu sou aquilo. Os casos comuns. Só que tem muitos casos em que você, advogado previdenciarista, vai ter que estabelecer uma técnica de entrevista com o cliente. Eu já faço uma live sobre isso, hein? O que vocês acham? Foi um tema legal. Uma técnica adequada de entrevista com o cliente para saber o passo a passo da atividade industrial na qual ele trabalha, que tipo de produto e em que condição esse produto é utilizado, e entender como que um determinado produto que é conhecido por um nome técnico, por um nome comercial, como ele está inserido em algum decreto. Vamos dar um exemplo aqui do Intercap Solupan. Claro que com essa altura do campeonato você já sabe que o manuseio do Intercap Solupan, são dois produtos diferentes, ele permite o reconhecimento da atividade especial. Mas ele permite pelo agente químico que é o agente primário do produto. Intercap Solupan é um nome comercial. Se você não for pesquisar o que está inserido naquele produto, talvez você deixe passar batido uma oportunidade de aposentadoria. Um exemplo prático,
Ovo de galinha, que chega lá para você branquinho na prateleira. Você sabe como ele chega lá branquinho na prateleira? Se você não sabe, vai a dica do tio. Formol. É sério. Todos os ovos de galinha, quando saem lá prontos da granja, eles saem em condições naturais. Eles não saem lá todos branquinhos, como se tivesse passado na que boa, no alvejante. Não. Ele vai passar por um banho químico de uma solução diluída, eu não me recordo de cabeça, mas não importa, que é de um formaldeído diluído em partes de água, e isso é dado um banho, aspergido no ovo, que fica lá em um determinado tempo nessa incubadora por algumas horas, para que isso elimine todas as bactérias que estão presentes na casca do ovo e deixe ele mais branquinho. O cliente não vai saber te falar isso. Ele só vai falar que aí depende da região, ele vai falar isso por um apelido, cachimbar o ovo, fugiu um outro nome agora que eu ouvi também. Ele vai perguntar, pô, mas como que isso é feito? E ele vai te falar o nome de um produto comercial, e você vai ter que ter a curiosidade, o bom senso, o tino de ir lá, dar um Google e caçar a formulação química daquele produto comercial. Nesse exemplo que eu te dei, nós conseguimos o reconhecimento de uma atividade especial, perdida, que ninguém percebeu. Tá certo? Então, seja curioso, pesquise muito. E isso vai entrar lá na gestão do tempo. Você precisa reservar um tempo para pesquisa. Por último, gente, última dica aqui, porque já me estendi bastante, olha, cultura local. Quem são os seus clientes? Você precisa entender, eu já falei sobre isso aqui, passando sobre uma outra dica. Quem é o teu cliente? Se eu atuo numa região predominantemente rural, eu preciso entender as gírias, a rotina de trabalho, as dificuldades de trabalho, para que aquele cliente sinta mais confiança em você, justamente porque você conhece a rotina de trabalho dele. Se você trabalha numa área industrial, você precisa conhecer a rotina dos peão. Você precisa saber o que o cara faz na loucura quando sai o PLR, a alucinação causada por alguns agentes químicos, sabe? O migué do atestado faz parte da cultura daquele tipo de cliente específico. E quanto mais cedo você dominar a cultura do cliente do nicho que você atua no direito previdenciário, mais cedo ele vai confiar em você. Legal? Alguma coisa do que eu falei aqui para você aprendeu na faculdade? Eu duvido, porque eu não aprendi. Então foram muito tempo trabalhando, apanhando no dia a dia, até chegar nessas conclusões aqui que eu estou compartilhando com você. Então, o mais importante de tudo isso, ter alguém para compartilhar ideia, experiência e indicar para você o caminho a seguir. Não se esqueça, quem te entrega a resposta pronta não faz você crescer. Mas se você quer dominar a advocacia previdenciária, precisa de um mentor que esteja disposto a compartilhar a experiência com você e te advertir dos riscos do caminho. Se você curtiu, toda segunda-feira estamos aqui com a segunda prév. Segue a gente na nossa bio e vamos continuar trocando ideia. Lá na bio tem link para o nosso canal no Telegram, que eu compartilho algumas coisas bem bacanas exclusivamente para quem está no Telegram, e começamos a subir algumas aulas no YouTube. Tudo isso você vai achar na nossa bio. Beleza? Muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Já nos estendemos. Chega por hoje. Até a próxima segunda-feira com a próxima segunda prév. Beijo para vocês e vamos juntos dominar a advocacia previdenciária.